Olá, olá, meus queridos! Vamos para a parte 2 sobre o concurso do TRT-11, do qual eu participei. Antes de mais nada, se você não me conhece, sou a professora Raquel Regis, de língua portuguesa. E se o seu interesse é justamente melhorar o seu português para você arrasar nas provas de concurso, de vestibular, continue aqui, faça sua inscrição agora. Me acompanhe também lá no Instagram, @RachelRegis. Me adiciona lá e, por favor, se inscreva agora. E, dá um like nesse vídeo, que justamente é para chegar a mais pessoas. Inclusive, deixe também sua sugestão de conteúdos, porque a partir de agora nós vamos produzir mais e mais conteúdo para ajudar você a gabaritar as provas de língua portuguesa. Sobre o TRT, eu já disse para vocês como que aconteceu a minha preparação. O foco agora é a véspera da prova e a prova em si. Gente, no sábado, eu participei do viradão do Cuca Pré-Vestibular e concurso. Esse viradão, gente, ocorre de 8 da manhã até mais ou menos 17, 18 horas. Então, é um dia inteiro de aula. Se você ainda não participou de um viradão nesse estilo, na véspera da prova, porque alguns chamam de aulão de véspera, é a mesma coisa que o viradão. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, foi vantajoso para mim eu ter participado do viradão? Sim, foi muito vantajoso. Os professores deram dicas muito, muito importantes. Eles nos fazem lembrar realmente aquilo que eles sabem que vão constar na prova. E realmente elas constaram, tá? As questões às quais eles se referiram, a grande maioria apareceu na prova. Porém, meus amores, o que eu quero te dizer? Eu quero te alertar, tá? Eu aqui, que tenho o objetivo de fazer você ser aprovado, eu tenho que alertar você para a realidade. Só participar de um aulão de véspera não é suficiente. Sabe por quê? Eu vou falar da minha experiência. Lembre-se disso, sempre com foco no que eu aprendi. E justamente, se você achar que vale a pena para você, tudo bem. Ah, professor, não tem nada a ver. Então, tudo bem também. Você não precisa seguir o que eu vou dizer agora. Mas o que eu percebi? Eu percebi que vale muito a pena para quem está estudando, que aí depois só recupera. Tá? Aquilo que está lá na lembrança, perdido, porque estudou lá há 3 meses, né? Aí tudo bem, vai recuperar. Agora, se você não fez uma boa preparação, não vai ser um aulão de véspera que vai fazer você gabaritar a questão, acertar a questão. Muito pelo contrário, conteúdos que eu não tinha estudado, quando chegou lá no dia da prova, eu lembrei que o professor trabalhou aquilo, mas não foi suficiente para eu ter a certeza de que a resposta estava correta. Deu para entender? Então, não basta só participar dos aulões de véspera. Pelo contrário, a tua jornada ela tem que ser consistente antes da prova, tá? Não na véspera da prova. Então, você, meu caro aluno de língua portuguesa, de concurso público ou de vestibular, tem que começar a estudar com antecedência. Tem que fazer disso uma rotina, tá? Porque, do contrário, não vai ser o aulão de véspera que vai te salvar. Então, primeiro item. Segundo, depois do aulão, eu estava extremamente cansada. Eu saí de lá, ainda queria fazer uma live para os meus alunos. Mas quem disse que eu tive condições? Eu não tive. Fiquei super cansada. Queria estudar ainda, olha, estudar mais ainda. Não, gente, tem um momento que nós
temos que jogar a toalha mesmo e lembrar que a aprendizagem ela se dá com o sono. Então, um sono restaurador é fundamental para quem vai fazer uma prova de concurso. Portanto, o que eu fiz foi dormir e dormir bem. Lógico que antes eu fiz aquela oração, né? A oração que também é o que me deixa bem, é o que me fortalece, é o que me deixa menos ansiosa, menos nervosa. A fé, a fé. Independente de se eu iria passar ou não, eu iria dar o meu melhor naquele momento. Então, eu pedi que Deus, sim, estivesse comigo. Então, uma boa oração, sem dúvida, pelo menos para mim, faz toda a diferença. Tá? Você ter você ter justamente esse norte, né? A fé, você ter ali a certeza de que você está dando o seu melhor. Isso é o mais importante. Dormi, acordei, tomei aquele banho gelado. Então, aqui, ó, o terceiro item importante no dia da prova, você dormiu bem, teve um sono restaurador, tomou aquele banho e, sim, tem que se alimentar, galera. Tem que tomar café, não vá fazer uma prova de concurso de vestibular sem se alimentar. Agora, é lógico, você também não vai se alimentar feito um desesperado, né? Ou comer algo muito diferente naquele dia, porque você pode passar mal, olha que coisa horrível, tá? E justamente organizar sua saída com antecedência, isso para mim foi fundamental, porque quando eu fui de carro, só que eu fui com antecedência. Cheguei lá, a minha prova foi na Estácio. Gente, juro para vocês, não tinha mais estacionamento. Quando eu vi, eu saí de novo da rua, quase da minha casa. Eu digo, não, melhor voltar para casa do que deixar meu carro aqui, abandonado na rua. E eu voltei para casa e voltei para Estácio andando, né? Caminhando contra o vento, desesperada. Ainda bem que eu tinha ido com uma roupa bacana, um sapato bacana, confortável. Tudo isso você tem que estar organizado, sabia? Para fazer uma boa prova. Outra coisa, as salas geralmente são muito frias, então você tem que ter sim um casaco. Você não vai estar na calor, mas tenha, porque uma coisa é o clima fora, outra coisa é lá dentro. E justamente se tiver calor, você pode tirar o seu casaco. Agora, e se tiver frio? Muito frio, isso atrapalha a nossa mente, o raciocínio, tá? Então, tenha cuidado com a sua saída, alimente-se bem, que você vai arrasar na prova. Atenção, outra coisa que foi muito importante para mim é que eu levei algumas comidinhas para eu, né, justamente me alimentar durante a prova, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar beliscando alguma coisa quando eu estou estudando. Então, lógico, isso tudo depende de sua rotina, do que você gosta. Eu gosto. Eu estou estudando, eu faço uma pipoquinha, tem sempre alguma coisa. Por isso que, né, eu estou aqui cada vez mais fofinha. Mas, gente, de manhã eu levei apenas uma barrinha de cereal e logo acabou. Então, fiquei muito agoniada, fiquei muito angustiada. Minha prova da manhã não foi legal. Eu fiquei ansiosa porque eu queria comer alguma coisa e não tinha. Já à tarde, não. À tarde eu fui preparada. Só barrinha de cereal eu levei quase 10. Tá? Chocolate, maçã. Então, por quê? Porque eu gosto de estudar assim. Eu me sinto melhor. Então, é lógico que durante uma prova você tem que também fazer aquilo que você se sente melhor. Tá? Se você gosta de levar comida, então leve. Se você não gosta, não leve. Beleza? Ó, eu me inscrevi para fazer a prova tanto da manhã quanto da tarde. Durante o intervalo, né, terminou a prova da manhã, eu ainda tinha marcado, gente, de ter aula com a galera da CGM, né, de quem vai prestar o concurso da Guarda Municipal. Como eu não poderia participar dessa aula, eu contratei, pedi ajuda da minha amiga, a professora Fran, que foi lá ministrar a aula para mim. Mas justamente nesse dia,
eu tinha que ainda entregar a chave para ela. Cara, foi muito, muito complexo esse momento de intervalo de uma prova para outra. Por quê? Porque eu marquei aula naquele dia. Então, o que eu sugiro para você? Tem prova de concurso? Não marca nada com ninguém. Entendeu? Não marque nada com ninguém. Organize-se para se dedicar aquele dia apenas à prova, tá? Não faça como eu. Eu fiquei agoniada, quase chego atrasada na aula da tarde, ok? Então, por favor, tenham esse cuidado. Se organizem. Deixa lá só a prova do concurso para ser o teu compromisso daquele dia. E vamos lá. Por fim, durante, então, a prova, qual foi a estratégia que eu usei? A que eu também não só uso, como eu peço que você, aluno, você concurseiro, você pré-vestibulando, use também. Primeiro, se a prova tem questão objetiva e dissertativa, que no caso é a redação, galera, o que eu digo? Não dá para chutar a redação. Então, você tem que escrever primeiro a redação. Não quer escrever a redação? Faça pelo menos o seu plano de texto e o rascunho, tá? E foi o que eu fiz. Eu escrevi todo o meu planejamento, eu rascunhei o texto e fui para as questões objetivas. Comecei pela disciplina que eu domino. Qual é a disciplina que eu mais domino? Língua portuguesa. Então, eu comecei por ela. Mesmo assim, eu não segui a sequência das questões, por quê? Porque eu fui fazendo as mais fáceis. E o que eu considero mais fácil? As menos trabalhosas, aquelas questões que eu não preciso ler o texto. Então, eu rapidamente resolvi aquelas só questões gramaticais e deixei as de texto por último. E, inclusive, não resolvi logo. Eu fui para as outras questões. No caso, aquelas que eu mais dominava. Direito constitucional, então eu passei, já fui respondendo. A parte de história, de geografia, já fui respondendo, tá? As questões muito objetivas, elas estavam, não precisava ler muito, então que bom, bacana. As questões de administração pública, as questões de direitos humanos e as questões de estatuto, né? Eu deixei por último o que eu tinha mais dificuldade, que era o direito administrativo. Então, lembre-se, comece fazendo a prova que você tem mais facilidade, as questões que são mais fáceis, tá? Para que você tenha um desempenho melhor. E justamente dessa forma, eu ainda me saí muito bem. Para quem não estudou, presta atenção. Eu me saí muito bem. Por quê? Porque eu não estudei. Então, para o que eu acertei, eu considero que eu ainda fui bem. Porque pela manhã eu acertei 29 questões. E à tarde eu acertei 36 questões. Logo, se eu não estudei e consegui fazer essa pontuação, minha gente, imagine você estudando, você se preparando desde agora. Aliás, se você precisa de língua portuguesa, vem comigo, acompanhe aqui o nosso canal. E principalmente, vestibulando, concurseiro, estou organizando o melhor curso de língua portuguesa para vocês. Logo, logo, vocês terão aí super novidades. Fiquem aqui, acompanhem. E assim, gente, foi o meu dia, né? À noite, quando terminou a prova, já era mais de 19 horas, estava morrendo de cansada, cheguei à minha casa, jantei e também, dormi desesperadamente, tá? O nosso próximo vídeo, para finalizar toda essa seara do concurso do TRT-11, vocês aguardem, logo, logo ele sairá. A parte 3, o pós-prova.